Atentado suicida à porta de um tribunal em Islamabad, no Paquistão, faz 12 mortos e pelo menos 27 feridos. Shutdown mais longo da história dos Estados Unidos pode estar perto do fim. O Senado aprova projeto de lei para a reabertura do governo. Síria junta-se à coligação internacional que combate o Estado Islâmico, anúncio feito após encontro entre Trump e o presidente sírio na Casa Branca. No primeiro dia da COP30, Lula da Silva apela ao financiamento para o clima em detrimento dos milhões que se gasta a fazer a guerra. Pelo menos 12 pessoas morreram depois de um bombista suicida se ter feito explodir junto aos portões de um tribunal distrital em Islamabad, capital do Paquistão, esta terça-feira. De acordo com o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, o atacante tentou entrar nas instalações do tribunal, mas como não conseguiu, atacou um veículo da polícia. Nenhum grupo reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, que também feriu 27 pessoas. Naqvi alega que o ataque está ligado aos talibãs paquistaneses, conhecidos como TTP. O Paquistão registra um aumento da violência nos últimos meses, com o ressurgimento dos talibãs, tensões na fronteira e um frágil cessar-fogo com o vizinho Afeganistão. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif denunciou o ataque em Islamabad e apelou a uma investigação completa, de acordo com uma declaração emitida pelo gabinete. As autoridades indianas estão a investigar a explosão mortífera de um carro em Nova Delhi ao abrigo de uma lei antiterrorismo. A legislação confere poderes alargados à Agência Nacional de Investigação, o organismo federal antiterrorismo da Índia, para deter suspeitos. Os peritos forenses continuam a trabalhar para determinar a causa da explosão, que fez pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos. O incidente aconteceu perto do histórico Forte Vermelho, uma das mais importantes atrações turísticas da Índia. A área em redor do monumento é tipicamente muito concorrida, servindo de rota principal para os movimentados bazares da cidade. Logo após a explosão, o aeroporto internacional de Nova Delhi, as estações de metro e os edifícios governamentais foram colocados em alerta máximo de segurança. Narendra Modi garantiu que os investigadores irão chegar ao fundo do que chamou de conspiração e que todos os responsáveis serão levados à justiça. O Senado dos Estados Unidos aprovou a legislação para reabrir o governo, colocando o mais longo encerramento da história dos Estados Unidos mais perto do fim. Ao 41º dia de paralisação, um pequeno grupo de 8 democratas ratificou o acordo, apesar das críticas ferozes provenientes do partido. O texto aprovado não garante a extensão dos subsídios aos programas de saúde como o Obamacare, que expira no final deste ano, uma das condições exigidas pelos democratas. O acordo está agora na Câmara dos Representantes, que deverá iniciar a sessão na quarta-feira para votar a legislação. We're not going to support partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. And we're going to continue the fight to extend the Affordable Care Act tax credits. And if it doesn't happen this week, this month, next month, then it's the fault of Donald Trump, House and Senate Republicans, who continue to make life more expensive for the American people. Embora as exigências dos democratas não tenham sido satisfeitas, o acordo inclui uma votação prometida para dezembro sobre os subsídios aos cuidados de saúde, mas sem garantias de sucesso. Trump e o presidente sírio reencontraram-se 6 meses depois de uma primeira reunião na Arábia Saudita. Ahmed al-Shara entrou na Casa Branca por uma porta lateral para uma conversa que durou cerca de 2 horas. A visita à porta fechada do ex-comandante da Al-Qaeda, até há pouco considerado terrorista por Washington, produziu resultados. Os Estados Unidos anunciaram que a Síria se juntará à coligação internacional para combater o Estado Islâmico. Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place, and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The new president of Syria. And we'll do everything we can to make Syria successful, because that's part of the Middle East.
Os Estados Unidos suspenderam por 6 meses a maioria das sanções económicas impostas à Síria durante o regime de Bashar al-Assad. Mantêm-se as que incidem sobre as transações com a Rússia e o Irão. Numa entrevista à Fox News, al-Sharaf falou numa nova era de cooperação. Sublinhou que agora a Síria é aliada de Washington e não uma ameaça. O líder sírio revelou que o passado na Al-Qaeda não foi discutido durante a reunião com Trump. Foi mais uma noite difícil em Odessa. Pelo menos uma pessoa ficou ferida depois de vários incêndios deflagrarem iniciados por uma nova vaga de ataques russos na região. De acordo com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, os ataques aconteceram durante a madrugada de segunda-feira, atingindo várias infraestruturas energéticas. Foram ainda registados drones na cidade de Kramatorsk, na linha da frente, onde uma pessoa morreu depois destes terem atingido infraestruturas civis, segundo informou o Conselho Municipal. Só no último dia, as forças ucranianas repeliram um total de 63 ataques russos, segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas na terça-feira. As ofensivas acontecem numa altura em que prosseguem intensos combates na linha da frente, especialmente perto da cidade de Pokrovsk, onde as forças russas têm vindo a avançar nas últimas semanas. Os dois lados travam uma batalha pelo controle da cidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirma que a Rússia reuniu 170 mil soldados para uma nova investida. As negociações da COP30 sobre o clima começaram na segunda-feira na Amazónia brasileira, com os organizadores e analistas a considerarem a conferência deste ano como a cimeira da implementação. Nas conversações deste ano, os países devem apresentar planos nacionais atualizados para combater as alterações climáticas. Esta edição não conta com a presença dos líderes da Rússia, dos Estados Unidos da América e de Israel. O presidente do Brasil, Lula da Silva, instou os líderes mundiais a darem prioridade ao financiamento do clima em detrimento da guerra. Que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Todos os participantes enfatizaram a cooperação como o ponto forte para o sucesso das negociações. A complicar estes apelos estão os Estados Unidos da América, com o presidente Donald Trump a negar desde sempre a existência das alterações climáticas. O Acordo de Paris tem como objetivo limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima da média histórica, mas os cientistas dizem que é improvável que esse objetivo seja atingido. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão a trabalhar no próximo orçamento de longo prazo da União Europeia. Esta segunda-feira, as presidentes das duas instituições reuniram-se com a primeira-ministra de Dinamarca, país que detém atualmente a presidência rotativa da União. O objetivo é resolver as divergências. Os legisladores opõem-se particularmente à fusão da política agrícola comum e da política de coesão regional num único fundo. Uma maioria parlamentar considera que isso vai diluir o alcance europeu dos programas. A Comissão propõe ajustes. These proposals concern three areas. So you have the reinforcement of the identity of the common agricultural policy. You've got the strengthening of the role of the regions, and the last point concerns enhancing governance. Em termos concretos, a Comissão propõe a introdução de um objetivo rural para assegurar um financiamento mínimo para a agricultura. Também planeia dar mais voz às autoridades regionais na determinação da forma como os fundos de coesão são usados. Na próxima arquitetura orçamental, o grupo que inclui a agricultura e a política regional representa 44% do orçamento total, estimado em quase 2 bilhões de euros. O Tribunal de Recurso de Paris aceitou que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy fosse libertado da prisão sob supervisão judicial. A decisão foi tomada menos de 3 semanas depois de ter começado a cumprir uma pena de 5 anos de prisão. Sarkozy foi condenado por conspiração criminosa no âmbito de um esquema para financiar a sua campanha eleitoral de 2007 com fundos líbios. O ex-presidente francês encontra-se agora em casa, em Paris, após ter sido libertado da prisão de La Santé na segunda-feira.
Elementos da equipa jurídica de Sarkozy indicaram que a estadia na prisão tinha sido muito difícil para o ex-presidente e que este estaria mais seguro se não continuasse detido. Aos 70 anos, Sarkozy tornou-se o primeiro ex-chefe de Estado francês da era moderna a ser detido, na sequência da condenação de 25 de setembro. França prepara-se para assinalar o 10º aniversário do pior ataque terrorista da história do país. A 13 de novembro de 2015, o terror tomou conta de Paris. Um grupo de extremistas islâmicos matou 130 pessoas em cafés, restaurantes e no Bataclan, conhecida sala de espetáculos da capital francesa. Por mais tempo que passe, há cicatrizes que não saram. Took me a year and a lot of, medicine to overcome, I would say, the most critical phases of PTSD, which was, unexpectedly and more often than I would have liked, something popped up, either on the subway or, during fireworks when you feel the smoke. But since 2017, I would say I've had no panic attack. I've had nothing of that kind. But I'm very cautious because I'm not sure you heal from PTSD. I guess you have long periods of time where nothing happens. O município de Paris inaugura na quinta-feira um jardim em memória das vítimas. O espaço, com cerca de 3.000 metros quadrados de área, fica junto ao edifício da Câmara. Recorda também os 6 locais da capital onde os ataques aconteceram.